Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Daniel Simões, CEO do Projeto ACBR. Estamos em mais uma edição do Papo Pro ACBR, edição YouTube, né? Então a gente sempre traz convidados aqui relevantes do nosso mercado de automação comercial, pessoas que vão dar dicas muito valiosas para vocês e mostrar o segredo de empresas de sucesso, né? Hoje tenho o orgulho e o prazer de ter dois grandes amigos aqui, a Luísa Carrasco e o Antônio Saboia. Eles são da PagBank, tem um programa de parcerias, vamos falar muito sobre isso, vamos falar muito sobre inovação de hardwares novos que a PagBank está lançando nesse momento. Então, queria receber eles aqui e pedir para eles se apresentarem e falar um pouquinho deles, né? Vamos começar aqui pela Luísa, né? Luísa Carrasco, né? Ó, depois eu vou zoar você com o seu nome aqui também, vou tentar de onde vem esse Carrasco, mas conta pra gente como que você chegou na PagBank, né? Sua trajetória, sempre foi do mercado financeiro, no que você se formou, qual o seu curso, né? Como que faz para ser uma Faria Limer? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, Dani, todo o time do ACBR. Eu tenho um carinho muito grande pela empresa e também por toda a comunidade. A gente que está aqui no front de automação, a gente tem sempre um relacionamento e uma atenção com a comunidade que é muito importante. Então, obrigada pelo convite. Sim, Luísa Carrasco, é um nome forte, né? Como... Deve ter sofrido muito bullying na escola com Sabe a que Luísa não? Carrasco, né? Não, Os caras tinham medo, então, né? provavelmente. Na verdade, eu acho que o mundo corporativo, os sobrenomes que são diferentes, eles acabam pegando. O pessoal chama você de Carrasco na Algumas PagBank. estruturas sim. Então, acho que isso acabou pegando. Bom, eu sou formada em publicidade e propaganda pelo Ah, legal, Mackenzie. publicidade. Sim, já tenho... Vou fazer 11 anos em meio de pagamento. Meu primeiro trabalho já foi dentro desse universo. E só em parcerias eu tenho 10 anos. Legal. Então, olhando para várias estruturas, automação, e-commerce, bancos, agora focada 100% em automação. Sempre formando canais, formas de Sim. falar com comunidades, né? Uhum, exatamente. Muito bacana. E o Saboia? Saboia também tem uma trajetória bem legal, né? Assim, como que você entrou na Pag? Até abrindo um spoiler aqui, assim, você é o pai do Pag Vendas, é isso? Da Pag, que hoje está nas maquininhas da Pag? É isso, é isso. Primeiro, eu agradecer aí pelo convite, Daniel, pela parceria, né? Acho que a comunidade aqui é bastante importante quando a gente fala em automação e você vem fazendo aí um trabalho excelente do ponto de vista de facilitar a jornada dessas automações em relação ao pagamento. Então, agradeço aqui também o convite para a gente poder falar um pouco aqui de automação, tecnologia. Antes, eu sou formado em administração, fiz 2 MBAs, um pela FIA, um pela FGV. O da FIA eu fiz finanças, da FGV eu fiz gestão da tecnologia e eu fiz uma extensão em La Verne, na Califórnia, para estratégia. Então, eu tentei um background misto de tentar conhecer um pouco dos números e de tecnologia. E eu comecei aqui no PagBank desde 2019, quando eles fizeram a aquisição da empresa. Eu tinha uma startup, uma software house, uma automação. A gente tomou um caminho ali de ser uma vertente de não competir com os grandes canais, então a gente foi pelo modelo digital e ali a gente pegou a carona nos lançamentos de todas as smarts, então a gente fazia ali um trabalho de estar presente em todas as adquirentes e apoiá-las em relação a ter uma solução que não era mais só pagamento, mas que fazia toda a parte de emissão fiscal, controle de estoque. E aí o PagBank fez ali a aquisição em 2019 e aí eu fiz uma spin-off do nosso sistema, que é o Smart POS por PagVendas. E aí, desde então, o PagVendas se tornou ali o software core da máquina, né, com algumas funcionalidades de gestão. Ele não é um software tão completo aí como tem todos os nossos parceiros, mas a gente diz que ele é uma introdução. A gente faz uma culturização do cliente que está chegando, que está começando e que precisa ali de um mínimo controle. E depois, quando ele precisa dar um voo mais alto, aí a gente tem os nossos parceiros para poder consumir esse cliente e oferecer serviços adicionais. E aí, em 2023, eles fecharam o deal, a gente concluiu ali o deal em 100%, e aí me convidaram para poder tocar ali a estrutura de produto, porque eu já passei por outras 2 casas, conheço bem ali toda a parte de pagamentos, né? Tudo que envolve a cadeia, principalmente TEF, parte de Pix, então eu vim ajudar ali o PagBank a
cuidar de outras estruturas. É bacana isso porque quando uma empresa, às vezes, adquire outra, muitas vezes ela quer não só o produto, ela quer as pessoas que estão ali dentro, né? Que ela quer os talentos que estão ali, né? Então, foi bem o seu caso, né? A PagBank viu um talento ali e falei, poxa, traz esse cara para cá que ele vai nos ajudar bastante a escalar várias coisas aqui, né? E aí é bem engraçado essa transição, né? Porque a gente aí traz a empresa para dentro do grupo, a gente mantém ali o nosso produto, tem ali como um filho, quer que ele continue escalando, mas ao mesmo tempo você ganha outras responsabilidades para focar ali no que é o core do negócio, né? Então, hoje eu trabalho muito mais ali focando no core business, ali na parte de pagamentos, mas a automação ali segue firme, crescendo, né? Então, para a gente também é bastante gratificante ver que um projeto deu certo. Isso é assim, até eu também sou desenvolvedor, acho que um orgulho que o desenvolvedor tem é ver o código dele rodando, né? É isso. Então, acho que quando você vê ele rodando em um monte de maquininha, dá um orgulho, né? Dá sim. Bacana. Mas hoje você não consegue mais codificar, né? Não dá tempo mais de escrever linha de código ali. Eu nunca, na verdade, eu codifiquei. Eu tocava ali o time de engenharia quando eu estava na... Eu tocava, na verdade, o todo, né? Quando você é startup, você tem que olhar... Você tem que olhar o financeiro, você tem que olhar o RH, você tem que olhar a empresa como um todo. E a gente era uma startup pequena. Acho que no pico aqui a gente teve 80 pessoas para poder fazer o negócio girar. E parte desse time ficava dentro do PagBank, parte continuava ali na vertical, mas codar eu tentei algumas vezes, mas eu fiz isso muito no passado, mas hoje eu gosto muito mais da parte de negócios, de desenvolver, pegar ali o que os engenheiros fazem e transformar num produto para a gente botar na ponta para o cliente. Legal, bacana. Perguntar para a Lu também. Eu sigo a Lu aqui no Instagram e eu vejo que toda vez a Lu está ganhando alguma promoção, algum prêmio lá. Uma carreira meteórica ali na PagBank, né? Você é Caxias mesmo, Lu? Porque como que você se esforça e como que você está ganhando tanto prêmio assim lá? Na verdade, eu não sei se Caxias ele vem como um elogio ou não, mas sim, eu sou uma pessoa muito dedicada no que eu assumo, no que eu me comprometo a fazer. Acho que o PagBank ele dá muita abertura para novos projetos, novas verticais. Então, eu entreguei muitos projetos aqui que eu nem imaginava que participaria junto com o Saboia. Então, para mim, é uma satisfação enorme. Então, sim, acho que eu sou um pouco Caxias. É só saber que horas está saindo do escritório. Se não for às 6, for mais tarde, é Caxias. Caxias é um termo bom também, é certinho, né? Ali faz acontecer as coisas. Então, sim, com certeza, né? E, bom, a PagBank fica lá na Faria Lima, né? Um prédio lindo lá, né? O prédio inteiro, são acho que 18 andares, não sei, é uma estrutura bem grande ali, né? Então, vocês dois são Faria Limers aqui, né? Como a gente fala aqui em São Paulo, né? Tem muita gente que quer ser Faria Limer, trabalhar ali naquela região do centro financeiro, né? Como que é aquela região ali? É bacana de trabalhar, de conviver ali? A gente está envolvido com várias empresas, querendo ou não, né? Você sai, qualquer volta que você dá no quarteirão, você já encontra várias empresas. E a gente está ali bem no centro financeiro mesmo. Temos muitos parceiros que estão naquela região. Muitos negócios são fechados ali, então, para a gente é estratégico estar também na Faria Lima. As reuniões são tipo, atravessa a rua, vai no outro prédio e tá ali. Eu acho que o time PagBank como um todo não é tão Faria Alarmes. Faria Alarmes a gente exato, do coletinho, põe o coletinho, põe um sapatinho. Às vezes a gente se veste assim, às vezes a gente usa para alguma coletinho. reunião, mas eu acho que o Faria Alarmes está mais ali para o meio, ali próximo da JK, a gente já está mais para cá, mas todo mundo chama... Mais para o Largo da Batata. Faria Alarmes, né? Mas, sim, bastante gente ali tem a característica pelo traje que veste no dia a dia, mas se mistura ali, como a Lu falou, com outras empresas que tem em volta. Bacana, ali é uma região muito bonita mesmo, né? Uma curiosidade aí sobre o nome, né? Hoje PagBank, né? Mas no passado era PagSeguro. E eu vejo que ainda tem muita gente que chama a PagBank de PagSeguro ainda, né? Isso teve alguma estratégia para mudança de nome, PagSeguro para PagBank? E vocês veem algum problema, assim, os usuários ainda se identificarem vocês como PagSeguro? O nome PagBank, ele já diz a essência. Só um banco. É isso. Então, quando a gente fala do PagBank, a gente traz um portfólio de banco de todas as verticais para conseguir entregar uma proposta de valor completa para o cliente. Então, a gente teve esse ajuste, foi lançado no mercado quando virou o PagBank. Todo mundo, pelo menos ao meu redor, que fala PagSeguro, eu já corrijo e falo, não, agora é PagBank, não é mais PagSeguro, quando a gente fala do Brasil. Mas aí
as relações internacionais, a gente tem o PagBank Internacional. Tá. Uhum. Eu acho que é uma transformação, né? O PagBank ele veio crescendo desde o seu IPO, né? Com as maquininhas. Em algum momento ali a gente viu que tem muito mais oportunidade na parte de bank, né? Como toda a parte de prover ali crédito, cartão, investimento, tanto para pessoa física, para o PJ, para o MEI. Então, assim, nada mais natural de você poder ali fazer uma troca de nome para o core business hoje, que é o banco, né? E a adquirência hoje, ela continua, ela é o principal produto ali do bank, que traz o dinheiro ali para o cliente poder se autosservir, de fazer os seus devidos investimentos. Então, acho que o nome PagBank fica muito mais forte do que PagSeguro. E fica um legado no mercado, né? Tem as maquininhas ainda que tem ali a nomenclatura PagSeguro. E Ainda existem ainda no mercado. Ainda é um processo natural de troca, né? Então, leva-se um certo tempo, mas eu acho que hoje já está muito mais claro ali a força da marca. Nosso time de marketing fez um trabalho ali super bacana de fortalecer o uso da marca PagBank. E a gente, claro, tem a propriedade ali do nome PagSeguro, que ainda fica na cabeça de algumas pessoas que ainda usam a maquininha, porque as maquininhas ainda funcionam até hoje, né? Então... Eu lembro até que acho que o primeiro contato que eu tive com a marca PagSeguro foi por compras na internet. E era uma época que estava começando a questão de compra na internet, todo mundo com muito medo daquilo. Então, o nome PagSeguro foi perfeito, né? Porque, tipo, pode pagar aqui que aqui é seguro. É um nome traz a confiança. Tipo, naquele momento que era tudo incerto na internet, você não tinha coragem de botar o seu cartão de crédito porque você não saberia o que poderia acontecer. E aí, quando entra o PagSeguro para poder fazer ali todo o processo de captura de transação online, e que garantiria ali para o merchant que ele receberia aquele dinheiro e para o portador que, se ele não recebesse a mercadoria, ele tinha a segurança de ter o seu dinheiro de volta, foi dali que a gente ganhou a escala que precisava e transformou no que somos hoje. Bacana. Ali ainda vocês não eram adquirentes ainda, depois que entrou o negócio de adquirência. Isso, a gente começou ali como sub, né? A gente era uma subadquirente, como muitas aí no mercado. E aí a gente foi ganhando relevância pelo volume que o e-commerce no Brasil como um todo se desenvolveu e vem crescendo até hoje. E aí depois a gente, óbvio, tinha volume suficiente para poder se tornar uma adquirente, que foi onde a gente fez o shift. Aí passou a ter as maquininhas também, as famosas moderninhas do mercado, né? Sim, e eu vejo que nessa época que vocês se tornaram adquirentes, vocês também fizeram uma disrupção muito grande do mercado, né? Com máquinas mais baixo custo, para até atingir uma classe que nunca teve possibilidade de ter uma máquina, né? E isso foi um grande decisor assim, de acerto de estratégia, né? Para conseguir dar escala numa adquirência no mercado que era super competitivo já, né? Ali a gente teve algumas disrupção, né? Então, primeiro a gente foi a primeira ali a ter uma máquina sem impressora. Que todo mundo, mas tem que fazer impressão, o mercado conhece como impressão, mesmo aquelas minizinhas pequenininhas que você colocava no celular, você tinha um recibo no celular, mas uma máquina sem impressora e sem estar plugada no celular foi totalmente disruptivo. E a outra disrupção foi a introdução de você não ter mais aluguel. Você passou a vender a máquina ser ali do cliente. Então, assim, isso foi 2 grandes marcos dentro do ecossistema de pagamentos que, de fato, mudou tudo que a gente conhecia lá no passado. Era um mercado mais travado entre 2 adquirentes, onde elas tinham ali uma modalidade com os terminais até que parecido. E o PagBank veio para poder ser disruptivo nesse negócio, né? Foi muito, muito boa sacada mesmo, porque assim... Como que você vence no mundo que já está dominado por 2 grandes players, né? Tem que ser muito inovador, né? Tem que pensar fora da caixa mesmo, né? Foi muito bacana. Sobre os números da Pag, né? Só para a gente ter uma noção da grandeza aqui, né? Quantos estabelecimentos comerciais a Pag atende hoje no Brasil, né? Porque ela é muito democrática, né? A gente vê todo mundo usando, não é, digo assim, ela não é elitista para falar isso aqui não é para algum público, né? Assim, o PagBank tem muito orgulho de hoje estar presente em todos os municípios. Praticamente a gente tem uma maquininha nossa rodando do Brasil, então presença aí que 100% nacional. A gente tem mais de 33 milhões de clientes que usam o ecossistema do PagBank, né, como banco. Então, assim, somos o maior banco ali digital ou um dos maiores bancos digitais ali provendo
solução de adquirência, solução de investimento, solução de cartão de crédito, solução de crédito. O nosso bank tem uma infinidade de serviços que o cliente pode consumir, como gift cards, tem a nossa wallet para poder fazer pagamentos de contas com o seu cartão de crédito. Então, cada vez mais o PagBank ele traz produtos que agregam não só para o merchant, né, que é o nosso cliente que utiliza ali o pagamento no dia a dia, mas que também ele traz produtos para a pessoa física, né, para um usuário comum, né, ser concorrente aí, todo mundo que precisa de uma conta bancária, uma conta digital, você consegue abrir uma conta em menos de 3 minutos. Né? Então, a gente traz essa facilidade porque a gente sabe que, às vezes, o acesso de você ter uma conta digital hoje é muito difícil. Então, a gente vem aí também sendo disruptivo nesse canal de bank para poder ali ser democrático e estar presente em todo o território nacional com clientes usando nossa conta digital. Bacana. A estrutura da Pag fica toda no prédio ali na Faria Lima ou vocês têm outros prédios? A gente tem a operação na Faria Lima em 2 prédios. Uhum. Um que o prédio todo fica com a gente, que é do lado direito ali da Faria Lima, e no prédio da frente a gente tem alguns andares. Ah, legal. E aí tem um prédio também que fica no centro de São Paulo, mas aí é do grupo, né? Não exclusivo do PagBank. do UOL, né? Que tem alguma coisa ali com o pessoal da Folha também, Isso. né? Algumas estruturas. Bacana. Tem planos de expansões para outros países ou não? A Pag? A gente tem uma frente hoje que é o PagSeguro Internacional. Então, a gente já tem Já atuação. estão listados na Bolsa dos Estados Unidos, né? A Bolsa a gente foi listado em 2018, né? Quando a gente abriu o capital, mas para investidor. Mas o que a Lu comentou é que a gente tem uma operação de PagSeguro Internacional para cross-border. Então, a gente opera em toda a América do Sul, né? Fazendo ali transações eletrônicas ali no mundo digital, operando ali com diversos players de e-commerce que querem fazer transação aqui no Brasil. Então, a gente tem ali APIs, a gente tem sistemas para poder processar esse tipo de transação. Né? E a gente vem expandindo cada vez mais para outros territórios. Né? Então, a gente tem alguma operação ali na Ásia, tem operação ali na Europa. A gente ainda não foi ali, de fato, com as maquininhas, né, físicas do mundo, mas a gente tem uma presença bem forte aí no online. A gente associa muito a Pag à maquininha, né? Ficou muito enraizado, né, no marketing da Pag, a moderninha principalmente, né? Foi o primeiro grande sucesso da Pag. Sim. E a máquina sem impressora, que foi disruptivo, né? Então veio a minizinha, né? Veio a moderninha, né? Que era bem diferente, porque ela é uma máquina moderna em relação ao que a gente tinha. E aí depois vieram as minizinhas, porque elas eram pequenininhas ao ponto de você poder transitar de forma mais fácil, não carregar uma máquina pesada para delivery. Então, ela ajudou muito nessa questão de você poder fazer uma entrega e já receber na hora. Antigamente, às vezes, a pessoa não tinha nem condição de levar uma máquina muito grande. Os POS eram grandes. E, às vezes, um motoboy, por exemplo, não tinha condição de carregar no bolso ou na mochila. Então, a minizinha veio para isso. Você pendura lá no pescoço e consegue fazer a transação, né? É muito do autônomo ali, né? Mas um ponto importante que eu gosto sempre também de enfatizar é que, sim, é um case de sucesso, né? Toda essa visão para o pequeno empreendedor, mas a gente tem soluções, produtos para atender qualquer tipo de cliente. Então, um cliente pequeno tem uma necessidade, vamos atender. Um cliente grande tem uma outra necessidade com outros produtos, rodando um TEF, por exemplo. Então, temos os produtos e soluções para cada tipo de negócio. Sim, se a gente for falar de portfólio, a gente tem para o pequeno, que é o long tail, que a gente chama as maquininhas. Para o pequeno, a gente tem também toda a nossa parte de e-commerce, que ele pode mandar um link de pagamento para poder fazer uma operação à distância. Então, de forma segura, a gente é uma das maiores aí que opera nessa modalidade do e-commerce. A gente tem os nossos checkouts, para quem quiser embedar ali um checkout transparente, ou um checkout sendo redirecionado para um outro ambiente do PagBank, que é da forma segura. Foi daí que a gente nasceu. Então, a gente tem um ecossistema completo online para poder realizar transações para quem quer vender com segurança, com antifraude, com toda a parte de monitoria. A gente tem a parte de solução de TEF, que casa muito aqui com o seu propósito de estar plugado em todo o ecossistema de todas as automações.
Então, a gente está integrado com todas as principais staff houses do mercado, né, que aí você já atende um nicho ali de contas médias e grandes contas, né, que é o topo da pirâmide. E aí, para os big players, além da solução de TEF que a gente tem o nosso conciliador, a gente tem parceiros de conciliadores integrados a nós, que a gente pode prover todo o ecossistema ali para os nossos clientes. Então, assim, a gente atende toda a vertical de pirâmide, sem qualquer tipo de problema em relação quando a gente fala de produtos. Então, a gente tem um portfólio completo para atender, independente do nível de TPV e faturamento desse cliente. Bacana, você falou TPV, né? TPV é uma sigla que adquirente fala, acho que 500 vezes por dia, quem trabalha com adquirência. Mas o pessoal de automação não sabe muito bem o que é TPV, né? Vocês conseguem explicar para a gente? Sim, o TPV, que é a sigla que a gente usa, e temos outras siglas também, é o faturamento que passa ali através do... Trazendo para o nosso universo, que passa ali através da automação, que vem via estabelecimento, que vai passar chegando até a adquirência para fazer todo o processamento. Eu não sei qual outra forma também que vocês utilizam na ponta, mas o TPV é esse depara. O volume de dinheiro que passa ali pelo cartão, ali pela adquirência. Né? É o volume financeiro que ele processa dentro de uma adquirente. Daí a gente vai ter o MDR, que é a taxa que ele cobra ali do desconto que ele paga na ponta. Então, a gente tem algumas siglas aí... bem específicas do segmento. O mercado está acostumado, mas internamente a gente fala MDR. Quando a gente vai negociar com o cliente, a gente fala a sua taxa que você paga. Então, é um mercado que tem... Não são muitas, mas tem algumas siglas. Né? A mesma coisa do TEF. TEF também, na essência, é transferência eletrônica de fundos que não tem muito a ver com a relação. Na verdade, o TEF ali, ele é o principal canal que você transita uma transação eletrônica entre a ponta e uma adquirência. Né? Então, são siglas que é muito claro para a gente que está dentro do mercado, mas às vezes para quem está fora fica confuso. Sim, até teve uma situação numa palestra que eu estava dando, eu quis provar um pouco esse ponto, né? Que adquirente fala uma língua, a software house fala outra. E eu peguei a Luísa para Cristo ali, que eu falei, vou fazer uma pergunta para ela que eu sei que ela não sabe porque ela é adquirente. E eu peguei alguém de software e fiz perguntas, assim, o que é TPV, o que é MDR, que eu sabia que também ele não ia saber responder, porque eu queria provar esse ponto de vista que essa dificuldade de linguagem, às vezes, faz com que a conversa não flua muito entre software houses e adquirentes, né? E eu constrangi a Luísa ali, porque ela ficou muito chateada com a pergunta que eu fiz, ela ficou envergonhada, desculpa, Lu. Então, assim, hoje você acha que as software houses estão mais atentas ao mercado de meios de pagamento? Você acha que a gente já está num outro momento? Isso acho que foi 1 ano atrás, né? Se não me engano, esse episódio, né? Você ficou chateada? Não fiquei, não. Eu acho que, como era um experimento, né? Fez todo sentido ali no momento. Eu acho que são 2 universos. O universo de meios de pagamento e a parte mais da automação ali do software, mas que eles precisam andar em conjunto. Até porque o cliente, quando ele vai numa automação, ele já espera ter uma solução completa. Ele não quer chegar até uma parte e depois ter que pegar uma outra máquina desvinculada. Exato. E a gente fala muito que as automações, elas são decisoras também, né? Elas apoiam o cliente na indicação de uma adquirente que faça sentido, de experiências que eles já tiveram. Então, os universos são separados, mas eles precisam se unir cada vez mais. Sim. Porque o cliente não consegue ver essa diferença. Exato. Então, fica confuso para ele também, para um cliente que está começando, principalmente... Porque são muitas opções, né? O mercado hoje tem uma concorrência alta. Então, eu entendo que os mundos precisam ser um só e entregar uma solução completa que é para o cliente fazer ali uma contratação e já estar com todos os produtos disponíveis. E hoje ainda você tem os terminais Androids, né? Que são as máquinas smart. Eu acho que praticamente daqui para frente todas as máquinas vão ser smart. E o próprio cliente, quando vê uma máquina Android, ele quer uma automação ali, né? Ele não quer só fazer o pagamento ali, né? Sim. E aí, complementando aqui o que a Lu está falando, assim, muitas vezes a gente está aqui desenvolvendo o nosso programa de parceria, falando de parceria, trazendo parceiro. Os parceiros muitas vezes só enxergam ali o valor no quanto ele vai ganhar. Mas existe um trabalho nosso aqui de poder ensiná-lo como operar nesse mercado. Porque ele é muito especialista, conhece muita parte de automação. Mas muitas vezes ele não sabe ali chegar no cliente e falar de pagamento ou falar de taxa. Então, o nosso trabalho aqui como programa
é também fazer workshops, tentar criar materiais que ele possa chegar no cliente e levar a solução dele e conseguir vender um TEF. Ele conseguir falar de bandeiras, ele conseguir falar de crédito, ele conseguir falar de débito. Então, assim, isso gera um valor para a empresa dele na ponta que ele passa a se diferenciar em relação a quem está dentro de um programa de parceria e quem está fora. Então, é muito mais fácil ele vender a solução dele quando ele tem mais informação, quando ele domina esse negócio de pagamento, do que se ele não tiver todas as informações e falar, vou pedir para alguém te ligar ou liga para a sua adquirente lá para você poder fazer toda a sua parte de captura. Então, o nosso trabalho aqui também, além de você dar algum benefício financeiro para esse parceiro, é justamente tentar trazer para ele tudo que tem de novidade e como ele poderia operar nesse mercado de pagamento, integrado conosco. Eu tenho falado muito isso em palestras, em vídeos. A Software House ela precisa dar uma solução completa para o cliente dela. Sim. Porque o certificado vai buscar com esse, o hardware vai buscar com esse, a adquirência vai com esse. O cliente tem que bater em 5, 6 pessoas diferentes que muitas vezes não se falam entre si, né? Quando tudo que o cliente queria era alguém que batesse no peito e falasse, deixa comigo, eu vou te entregar tudo pronto, funcionando. Sim. E assim, a Software House vai ser remunerada por esses trabalhos extras, vamos dizer assim, né? Ela vai participar um pouco agora do ganho ali das taxas, né? Se ela está num programa de parcerias, né? Então, passa a ter receitas que às vezes ela está desprezando e que às vezes é maior até do que a própria mensalidade que ela já está acostumada, né? Eu não digo nem receita. Se ela olhar, por exemplo, assim, o PagBank, você falou de terminais smarts, né? O PagBank, se não for o maior, é um dos maiores parques de terminais smarts na rua. Então, qualquer empresa de automação que tiver o seu app homologado aqui conosco, ele chega e já baixa ali para o cliente. Ele não vai ter toda a fricção de tentar instalar um computador, ele já está pronto ali no PDV. Simplesmente ele liga para o PagBank, acessa ali a nossa área de parceiros, que é uma área exclusiva que ele tem para ele poder se logar, submeter o aplicativo dele, e ele está lá na ponta vendendo. Então, assim, ele pode usar a capilaridade do PagBank para poder escalar o negócio dele. Dificilmente ele vai passar aí a cada 1 quilômetro, não vai ter uma máquina do PagBank na rua, em todo o município brasileiro. Então, essa é uma vantagem também dele querer ser um parceiro nosso. Eu trago para ele, muitas vezes, o que ele tem dificuldade na ponta, né? De poder chegar até o estabelecimento. E ele sendo meu parceiro, ele está dentro do estabelecimento. Ele precisa só ativar o aplicativo dele lá na ponta e falar para o cliente, se você tiver uma maquininha do PagBank, uma maquininha smart, você pode usar meu aplicativo aí com muita facilidade. Ele pode rodar o bairro ali e falar, a maquininha da Pag aqui, ó. Põe meu app. Quer pôr meu app? Já está pronto. Ele ativa rápido ali. A máquina não tem aquele custo do cliente ter que comprar um hardware específico para rodar o sistema dele, né? E aí, até fazendo o gancho com a primeira pergunta que você fez ali, o pai do PagVendas, né, de a gente criar um app ali para introduzir o cliente dentro do ecossistema de gestão mais pagamento. Hoje a gente já tem mais de 500 aplicativos dentro do nosso ecossistema. Bastante. Então, além do que a gente tem ali para introduzir o cliente, a gente tem ali N software house que já tem essa relação, fazem as suas atualizações, acompanham a nossa evolução de novos devices. Então, é um ecossistema muito rico das duas pontas, né? A automação ganha porque ela está ali pegando terminais de ponta para poder fazer o seu negócio girar, e o próprio estabelecimento ganha que está recebendo um POS na ponta que já vem com uma automação, e caso ele cresça ou não sirva o PagVendas como uma automação para ele, ele vai baixar uma automação de um parceiro nosso, que faz toda a parte de gestão, emissão de nota fiscal, controle de estoque. Então, assim, a gente tem os principais players de automação estão lá na nossa máquina, mas a gente sabe que tem muito parceiros pequenininhos aí no meio do Brasil, norte, nordeste, que poderia estar com sua automação embarcada. Então, assim, esse fica o meu convite aqui, né? Fica o meu convite para você conhecer, entrar em contato aqui na nossa landing page, submeter seu aplicativo, colocar o seu aplicativo dentro do nosso terminal, porque você vai ganhar uma escala para todo o território nacional. Se você tem dificuldade de vir para Sudeste, você quer uma automação do Nordeste, por exemplo, você poderia estar aqui colocando seu aplicativo e vir fazer negócio, levar uma oportunidade para o seu cliente melhor aí de oferta de valor. Como um todo, né? A Software House fala muito em escalar, como que eu escalo, e aí tá o caminho, né? As máquinas já estão lá, ele só precisa de alguma forma fazer o software dele aparecer ali nas máquinas, né? E colocar uma oferta a nível nacional para que todo mundo queira baixar aquele aplicativo na máquina ali. Né? E depois ele vai ver que é muito fácil, ele vai querer me vender, ele vai estar abrindo um comércio novo ali do lado da onde ele está, ele vai falar lá, compra a máquina do PagBank e já baixa meu app. É muito simples, porque eu entrego a máquina, dependendo da cidade, no mesmo dia.
Então, assim, se o cliente está abrindo um comércio hoje, ele for lá no nosso site comprar a máquina, no final do dia eu estou entregando, no máximo ali em D+1, ele recebe a máquina dele e está operando com aquela automação. Então, até nisso, o PagBank se preparou para poder atender essa demanda de atender todo o Brasil com uma operação logística eficiente, que hoje a gente precisa ser ágil e rápido, né? Muitas vezes, cada dia que você fica ali minutos sem transacionar é menos TPV, menos faturamento para o cliente. Pro lojista também não é bom. Quando a maquininha quebra, né, ele fica Perfeito, quase sem receber, sem vender ali, né? Mas hoje a gente também tem uma solução quando a maquininha quebra, né? Então a gente tem a nossa solução de Tap-on-Phone, que a gente também tem uma API para parceiros, onde o parceiro de automação pode se plugar e o celular do próprio cliente vira uma maquininha. Então ali a gente está falando de uma operação de garçom que tem o celular, ele poderia estar usando para poder continuar a captura dele, no caso de uma indisponibilidade de terminal. Então, assim, é uma forma de o cliente ter um backup e operar 24 horas com a gente. Então, assim, hoje não tem mais aquela desculpa, eu estou sem máquina. Porque ele compra uma máquina, mas ele já pode, no ID minuto zero, já sair transacionando com a solução de Tap-on-Phone do PagBank. Seja via nossos aplicativos direto no banco, ou ele pode transacionar através de um parceiro que já está integrado em nossa API. Então, isso são vantagens que a gente olha para o mercado e fala o que eu posso ajudar o meu cliente a ficar vendendo 24 horas e para o meu parceiro, o que eu posso construir de solução via API para que ele possa consumir de forma fácil e que seja seguro para o negócio dele também. Que faça sentido para o negócio dele escalar junto com o de vocês. Perfeito. Né? Muito bacana. Vou voltar um pouquinho a fazer perguntas da Pag, né? Porque eu gosto muito da Pag. Sempre que eu vou lá, eu me sinto bem lá. Como você falou, vocês não tem aquela cultura do coletinho da Faria Lima, né? São muito descontraídos. A gente vê vocês nos eventos também, são muito descolados, assim, né? Com o público, né? Isso tá enraizado na cultura da Pag, essa inovação, essa velocidade de agir, né? É uma empresa grande, mas que se comporta como uma startup, né? Como que vocês veem isso, né? Vocês recebem essa cultura quando chegam lá? Olha, visão parceiro, e você que já foi lá, Dani, até comentou, a gente tem um relacionamento muito próximo dos parceiros. E isso abre portas dentro de casa, porque a gente sabe que se você precisar de uma conversa com o time de produtos, eu vou fazer a ponte direto com o Saboia, com o time dele. A gente quer fazer uma campanha, então vamos trazer aqui o time de marketing. Então, já é a cultura do PagBank que nós somos muito receptivos. E a questão de inovação, eu vejo que é uma frente, até o Saboia pode me complementar, que precisa de velocidade. Então, não adianta entender a dor do cliente se não tiver velocidade para entregar um produto ou um serviço que possa apoiá-lo ali no dia a dia. E eu vejo que o trabalho do time é incrível. A gente fala que nós somos incansáveis, porque... Não tem desafio pequeno, né? Eu lembro, desculpa te interromper, eu lembro no dia da CBR, acho que 2024, era para rodar de creencia da Pag numa máquina P3 que não estava nem homologada. Tinha, sei lá, 2 semanas para fazer e foi entregue, né? Fizemos, né? Sim. Assim, eu acho que está na cultura do PagBank ser inovador, né? Desde a abertura ali de mercado, desde que se transformou de fato numa adquirência, tanto é que a gente pode pegar no histórico pioneirismo na moderninha que a gente já comentou aqui, as primeiras máquinas sem impressora, as minizinhas, agora com o Tap-on-Phone, eu não sei se você sabe, quando a gente fala de Tap-on-Phone, a gente está falando para varejo, para o cara vender, mas a gente também tem solução de Tap-on-Phone para os nossos clientes PF pagarem suas contas pelo banco. Então, eu posso pagar minha conta de luz hoje via Tap-on-Phone com meu cartão de crédito. Interessante. Então, isso foi o primeiro banco a lançar isso, é o primeiro adquirente a lançar isso e a gente está operando com isso no mercado, crescendo e escalando. Então, quando a gente pensa em inovação, a gente pensa o que a gente vai prover de experiência melhor para o nosso cliente, qual que é a usabilidade, o que a gente vai tornar o processo dele do dia a dia mais fácil. Então, muitas vezes você tem ali uma dificuldade. Quero pagar minha conta, estou ali sem um saldo, como é que eu faço para pagar? Vou pagar com o meu cartão de crédito presencial, dando um tap no meu próprio celular. Então, isso a gente introduz ali o cliente de ter uma cultura de ter o melhor do que a gente tem no momento em tecnologia. Então, a gente tem lançamentos que a gente fez recente, que eu não sei se eu posso comentar, mas assim, IA é algo que a gente vem trabalhando bastante dentro do banco. E aí, quando a gente olha IA, você tem momentos diferentes, você tem IA
para back-office, né, para retaguarda, para você poder usar as estruturas de dados e ser mais eficiente, mas também IA na Combate ponta. de fraude, eu acredito que deve usar muito IA Isso. também, né? Processos operacionais mesmo, né? Volume de dados gigantesco que a gente tem, que no passado era muito mais difícil você conseguir gerir reportes e hoje você consegue com mais facilidade no menor tempo possível. Então, para tomada de decisão estratégica, isso ajuda muito no dia a dia. Mas também para a ponta, né? Então, a gente faz aqui o processo de uso da IA para o cliente nosso consumir. Então, a gente, a todo momento, está pensando como é que eu posso ser inovador, mas fazer algo que seja inovador que o cliente consuma. Né? Então, Não ser só aquela coisa de hype, né? não ser só aquela coisa de hype. Né? Eu estive na NRF esse ano, e aí muito se falou de IA, os agentes de IA para e-commerce, os agentics, né? Que já é agora. Né? Então, a gente fez alguma coisa agora, mas é algo que a gente já está pesquisando há um ano. Né? Então, a gente vem fazendo um trabalho e a gente lança um produto agora com IA na ponta para o cliente. No momento que está hypado, que IA se usa, aqui a gente está falando de IA de fato na prática para facilitar a vida do empreendedor. Né? Então, a gente, muito inovadora a cultura, tem espaço para fazer isso se você levar ali um plano estruturado, porque muitas vezes a gente quer fazer coisas e não sabe nem por onde começar, mas se você falar, eu acho que o mercado está caminhando para esse caminho, a gente deveria seguir aqui e acho que a gente devia fazer isso. A empresa, então, vai lá e faz. a PAG é receptiva a essas novas ideias que vocês levam. Certeza. Bacana. E que os parceiros trazem também, né? Interessante. Às vezes o próprio parceiro surge com uma necessidade ali e já propõe uma forma nova de operar. Sim, com certeza. E assim, pelo menos na minha cabeça aqui de produtos, negócio, né? Com a Lu, às vezes traz informações, a gente olha, putz, isso acho que não vai dar certo. Você recebe 100 informações por dia. Né? Então, você processa, né? Fica com a cabeça ali fritando, putz, qual que será que eu faço, qual que será que eu faço? Mas em algum momento você toma essa decisão, vou fazer esse caminho aqui. E a gente tenta executar para beneficiar tanto o parceiro, muitas vezes, que trouxe essa ideia, então a gente valoriza isso de fazer junto com ele, né? Ou, de fato, ali para o cliente, né? Que é uma experiência que a gente vai estar levando diferente na ponta. Né? Legal. Você citou a NRF, eu também percebo que vocês participam de muitos eventos, né? Fórum e-commerce, e sempre vocês estão nos eventos, Autocom. né? Autocom agora, vamos ter Autocom, né? Isso é importante para vocês? É uma forma bacana de conhecer presencialmente ali os parceiros ou de captar novos parceiros? Sim, com certeza. Principalmente quando a gente fala da Autocom, né? Para vertical de automação, é um evento muito importante porque a gente acaba conhecendo parceiros que estão espalhados pelo Brasil e que acabam vindo só quando tem esse evento, porque a gente sabe que a logística também, né, de ficar vindo e indo é complicado. E na Autocom, então, além de conhecer os parceiros, a gente também tem um espaço para expor a solução das software houses, né? Tudo conectado com os pagamentos do PagBank, com os nossos terminais. Então, fica uma experiência muito bacana e a construção de várias mãos, porque tem o parceiro, a frente aqui de parcerias, tem o time de produtos também que participam. Então, esse ano, com certeza, estaremos lá também. Legal. Então, os principais parceiros e que estão usando soluções da Pag, eles vão estar no stand de vocês na Autocom, mostrando o software deles ali rodando, né? Na prática. Muito bacana. E assim, de repente é uma forma dele expor o produto dele num lugar super estratégico como a Autocom. Sim. Eu imagino que talvez sem A custo ou com visibilidade. custo muito baixo, né? Então, é uma oportunidade bem legal. Vocês estão carregando os parceiros com vocês para os eventos, né? O crescimento de um parceiro, para a gente, é o crescimento do PagBank. Então, a gente gosta que eles estejam presentes sempre que a gente está em algum evento que é possível levá-los. O sucesso deles é o nosso sucesso. Então, quanto mais a gente conseguir fomentar negócios juntos, mais as duas empresas vão crescer, porque acaba sendo uma mão de via única. Em alguns momentos, eu vou estar levando esses parceiros para conversar com algum cliente. Em alguns momentos, ele vai estar chamando a gente para poder conversar com o cliente. Então, parceria muitas vezes tem esse outro viés, né? A gente falou aqui de ganha, a gente falou de levar produto, mas muitas vezes é só uma relação de vamos lá junto fazer uma conversa nós dois e cada um ali vai ganhar o que cabe ao seu produto, né? Acontece muito isso também na prática e a gente valoriza muito essa relação também. Bacana. Eu acho legal também porque se você faz um stand com um monte de produtos e você está falando bem dos seus produtos, o público vai olhar, vai entender, mas assim, é você falando bem de você mesmo, né? Agora, se você tem parceiros ali que estão consumindo aqueles produtos e falando, eu tô ganhando, para mim deu certo, eu escalei, eu cresci, eu tô ganhando dinheiro. É bem diferente, né? Não é você falando de você mesmo, né?
E também a gente tem muita automação nichada, né? Então, dando um exemplo aqui, uma automação de food, quando ela vai na Autocom e vê que tem uma outra solução de food que está ali, que está crescendo e que faz parte do portfólio do PagBank, é um incentivo para entrar no programa, para participar das vantagens que a gente tem e de se colocar, né? Então, se essa empresa ela está junto com o PagBank, eu também tenho a possibilidade de estar. Bacana. E assim, se a gente falar um pouco mais aí do programa de parcerias, né? Qualquer software house pode entrar lá, qualquer automação pode preencher o formulário e acessar, ou tem alguns requisitos, algum TPV mínimo, algum número de ECs mínimos para ele fazer parte do programa? Hoje, o programa de parcerias ele tem duas verticais. Uma que é voltada para a integração. Então, a gente tem parceiros que querem fazer primeiro a integração, sentirem como é o PagBank, conhecer a empresa, para depois migrar para um programa com um contrato mesmo da parceria. Basicamente, ele quer aquilo que o Sabaia falou, entrar na maquininha da Pag. Isso, exato. Ele já entra em um pilar do programa, mas só na frente de integração. Então, a gente disponibiliza todas as APIs que ele pode utilizar, a documentação, e ele segue nessa vertical da integração. E aí, a gente tem uma outra frente, que é o programa mesmo focado na parceria de indicação. Okay. Nessa frente, os parceiros, eles geralmente já vêm com a ideia se eles querem integração ou não, mas a gente sempre fala das vantagens do programa. E aí, se ele topar, a gente faz uma construção de preço, explica todas as métricas para ele participar. Que daí ele passa a ser um agente da Pag. Ele começa a ofertar adquirência Pag para os clientes dele. Além da solução embarcada, se for o perfil, porque a gente tem também outros parceiros que precisam de outros produtos. Então, além dessa frente, ele também tem um compromisso aqui com a gente de indicação de clientes e acaba sendo dos dois lados também, tá? A gente vem trabalhando num portal parceiros justamente para isso, né? Então, assim, é um portal que ele consome tudo que tem dentro do programa de parcerias, mesmo ele tendo contrato ou não. Então, começa pela submissão do aplicativo que ele tem lá dentro do app, das máquinas, de um credenciamento que ele pode estar fazendo ali, porque ele precisa colocar o aplicativo dele dentro da nossa máquina. Então, cada vez mais a gente olha ali o parceiro como um canal também de aquisição, que ele pode estar dentro do programa de parceria e ter outros benefícios, mas ele também, se é só uma relação parceira, como em alguns casos também eu vou dizer, olha, para esse seu negócio aqui, a melhor aplicação é uma aplicação de food service desse parceiro aqui. Né? Então, acontece então também do cliente final, às vezes, através de vocês, procurar uma solução de software. Muito. A gente faz muita reunião com o cliente que às vezes quer trocar a solução, não está satisfeito com o que tem na mão, e a gente acaba falando, não, fala com esse aqui, fala com esse. A gente sempre dá mais de uma opção porque não tem favorecimento. A gente busca entender ali qual que é a dor e a gente... Eu particularmente, acabo conhecendo todas as automações na sua maioria e também a maioria são os meus amigos aí, a gente se troca figurinha no dia a dia. Então, a gente acaba falando, não, fala com essas pessoas aqui que eu acho que elas vão te atender no que você precisa. Né? Tem muito disso também, você não indicar por indicar, mas assim, entender a dor ali que o cliente está passando. Muitas vezes o cliente mudou de patamar e aquela automação já não consegue mais entregar o valor que ela entregava no passado. Mas tem outras que são mais especificistas, são mais nichadas, que pode atender ele com perfeição. Então, a gente também tenta fazer esse trabalho de tentar prover ali o melhor para o cliente, escolhendo ali um parceiro que vai fazer esse atendimento com qualidade na ponta. Isso é muito bacana, né? Porque é um novo CAC para ele ali, bem dizer, de graça, barato, né? Um custo de aquisição bem bom. Bom, a gente falou um pouquinho do faturamento, na verdade, a gente não especificou. Ele tem algum limite, assim, do tipo, esse público aqui não pode entrar no programa, porque ele não atingiu, não tem esse mínimo aqui, não tem essa meta? Na verdade, hoje o canal ele é aberto, é uma landing page dentro do site do PagBank. Dentro dessa landing page, o parceiro preenche as informações e aí a gente vai bater um papo e entender o negócio dele, até para entender se faz sentido uma parceria ou se ele segue via integração. Porque hoje também vocês têm que tomar alguns cuidados, inclusive com compliance, né? Algumas formas do Banco Central talvez não enxerguem com bons olhos, tipo conta bolsão. Então, dependendo da parceria, do que ele quer fazer lá, vocês falam, putz, isso aqui não dá para encaixar aqui na Pag, né?
E também, Dani, eu vejo que às vezes a empresa ela entra através da nossa landing page, mas o formato de parceria não é um de automação. É uma parceria de indicação, mas que segue outros requisitos. Então, o que nós fazemos aqui no time de automação? A gente direciona para a equipe certa. Certo. Então, a automação ela traz a dor, ou a empresa ali que entra através da nossa landing page traz o que precisa. Vamos entender se é possível e, se sim, qual a estrutura que vai atender. Qual o principal benefício que a Software House, o parceiro ali, ele tem no programa de parcerias da PAG? Um bem óbvio que a gente já falou aqui é a questão dele poder estar presente em todas as maquininhas da PAG que são onipresentes no Brasil inteiro, né? A gente vê a amarelinha em todo lugar, né? Sim. Mas, além disso, ele tem outros ganhos, outras remunerações que ele pode atingir se ele estiver ali no programa de parceria? Sim, um ponto que eu gosto de trazer é que as automações, elas podem fazer a questão de embarque do aplicativo na nossa Smart, mas isso não é só o benefício que a gente entrega. Então, empresas que não tenham um aplicativo para embarcar também podem participar do programa. A gente tem outras vantagens, que é um rebate sobre o faturamento que esse parceiro ele traz para dentro de casa dos clientes, participação de campanhas, o ACBR já participou também, você poderia até comentar um pouco, Dani, sobre essa frente, participação do que a gente já falou também em feiras e eventos. E isso a gente sabe que traz muita visibilidade. Uma Autocom, por exemplo, você estar ali dentro como nosso parceiro, faz toda a diferença para o seu negócio. Temos essa vertical também de marketing. E uma coisa que eu acho que é uma vantagem são todos os pilotos que nós podemos fazer em conjunto. Então, eu vejo muitos parceiros que trazem uma dor e que sozinho, às vezes, eles não conseguiriam resolver. E a gente traz para dentro de casa, tenta pilotar, fazer algo que consiga melhorar essa questão. E a gente já participou de alguns pilotos também, algumas dores que você trouxe. Isso, dores que você trouxe da comunidade, que a gente conseguiu trazer para dentro de casa e resolver. Então, essa sinergia com mais os benefícios do programa é que fazem o diferencial dele. Bacana. Mas você citou, dependendo do faturamento que ele está trazendo, ele pode participar, inclusive, do MDR, que é a taxa. Ele pode ter do faturamento. Um pouco de lucro ali também, né? Sim, com certeza. Acaba virando uma receita adicional ali para a empresa dele, porque o que a gente sabe que acontece hoje a automação ela indica clientes, às vezes porque ela é questionada, né? O cliente pergunta se tem alguma indicação, eles acabam indicando, mas sem nenhum retorno financeiro sobre isso. Então, o programa ele vem para estimular que as automações indiquem clientes aqui para o PagBank para o nosso ecossistema na construção de uma carteira mesmo, e o parceiro ainda é bonificado por isso. Ou seja, tudo que o cliente vendeu, ele vai ganhar um percentual daquilo. Se ele tem um cliente que vende muito, ele vai acabar ganhando bem mais, às vezes até do que a própria mensalidade do software dele, né? Exato. Sim. Isso é bem interessante. Dele é um bom negócio também. O grande segredo aqui desse negócio é ele concentrar, né? Então, quanto mais ele concentrar o negócio dele aqui, mais ele vai ganhar. É um negócio de escala, né? Ele tem que ter volume para começar a enxergar os resultados ali, né? Legal. Para ele fazer os testes, o desenvolvimento dele, ele vai precisar de uma máquina da PAG ali. Sim. Né? Em debug, provavelmente, né? É fácil de conseguir isso com vocês, porque eu imagino assim, é uma dor, é um custo, né? Você enviar um terminal desse para ele, e uma dor no sentido de que aquela máquina você tem que saber para quem está enviando, para não ser usada em fraudes e tudo mais. É uma máquina debug, né? Mas hoje o cara que entra no programa de parcerias, ele consegue um terminal desse para ele ter ali na bancada de desenvolvimento dele? Sim, porque para ele fazer tanto a parte de integração quanto os testes em cada versão que é lançada, ele vai precisar do terminal debug. Então, a gente faz o envio do terminal. O parceiro passa por algumas análises, que é balde de qualquer companhia. Depois a gente direciona e os terminais ficam com ele durante toda a trajetória aqui no PagBank. Legal. É um processo mais controlado justamente para evitar risco. Às vezes não é na velocidade que o parceiro espera, mas a gente tenta ser o mais rápido possível para que ele receba esse terminal. E quando ele vai homologar a aplicação dele, quais são os principais cuidados que ele tem que tomar ou os principais motivos de recusa de homologação de aplicação? Olha, hoje a nossa API é muito fácil. Se a gente pegar aqui qualquer pessoa que está saindo da faculdade, ele faria uma integração com a gente em uma semana, né? 2 semanas no máximo. Então, os parceiros aí fazem uma homologação hoje, principalmente as automações mais maduras. Em uma semana ele está com a nossa API funcionando, porque hoje
quase que a gente dá uma documentação pronta para ele. Mas é óbvio que às vezes passa por uma questão de ele não conhecer muito a regra, esquece de imprimir um recibo, depois de uma aprovação. Então, são detalhes pequenos, né? Eles esquecem às vezes de fazer ali um estorno, porque não imagina que o cliente vai fazer um cancelamento, regras de adquirência mesmo. Tá. Mas aí a gente pontua isso nos nossos relatórios e fala que não encontramos, e aí eles já fazem isso de forma rápida e passam. Então, hoje, uma certificação para entrar um aplicativo novo de uma automação que nunca teve contato com Android, ele vai demorar aí, no máximo 2 semanas, dedicado ali o tempo para isso com o MySquad dele. Até às vezes essa pessoa tem um desenvolvedor Android. Então, a gente, ao longo dessa jornada de construção de parcerias, a gente veio trabalhando para que as nossas documentações e as nossas APIs fossem o mais claro e mais fácil possível. Tanto é que, para alguns parceiros, eles já chegam prontos. Porque o nosso Dev Center está lá aberto, ele olha a nossa documentação e fala assim, eu já certifiquei. Como que eu faço para ver se deu tudo certo? E muitas vezes ele nem está com a máquina debug na mão, ele já quer colocar no cliente dele porque ele já acha que já fez certo e é muito fácil. Muitas vezes ele acaba desenvolvendo ali no emulador, no Android e está pronto. Então, talvez esse processo de ele falar que já está pronto, a gente mandar a máquina demora mais do tempo que ele desenvolveu. Né? Porque aí ele tem que assinar um contrato, que ele está pegando a máquina. Então, e o nosso desafio aqui é cada vez mais facilitar a vida dele. No futuro, talvez já entregar coisas que ele não precise mais nem desenvolver, estejam prontas, por isso simplesmente embedar ali na camada de app deles. E tem 2 pontos também. Um, que puxando o gancho aqui do que o Saboia trouxe, é que algumas empresas têm um pouco mais de dificuldade para fazer a integração. Então, a gente tem um time próprio, dedicado a apoiar nessas dúvidas. Você tem alguns nerds na bancada lá para entender os outros nerds do outro lado lá. Sim. Que o pessoal pode subir ali um Pipefy, o pessoal responde. Se tiver dificuldade, a gente marca uma agenda, explica todo o processo. E, além disso, tem também uma CBR, que já recebeu a documentação, fizeram algumas análises e podem apoiar também se vocês tiverem dificuldade. Sim, a gente tem alguns demos de integração com a PAG no GitHub da CBR, então podem contar com a gente se precisar. Mas assim, eu vejo que a Software House muitas vezes ela tem a visão de que a homologação é uma chateação, estamos investigando, mas na verdade é para garantir que tudo vai funcionar contento lá no cliente, né? A gente está falando de meio de pagamento, então não pode ter falha, não pode no meio do pagamento saber se pagou, se não pagou, ficar uma dúvida ali, né? Então é uma coisa de missão crítica que tem que ser muito bem feita, né? E fora também que você vai assinar essa aplicação para ela descer na maquininha da PAG, né? Sem essa assinatura ela nem roda lá. Funciona. Então, a hora que você coloca essa assinatura, é uma responsabilidade grande sua ali, como PagBank, dando uma chancela naquela aplicação. Ali, né? Na verdade é o conjunto, né? Tanto a responsabilidade do PagBank, que está provendo ali a máquina, e o do parceiro que está colocando sua solução. Então, quando o cliente está contratando as duas partes, é uma garantia de que ele vai receber a transação. Não pode acontecer um erro no meio do caminho, onde ele fala, vendi aqui 100 mil reais hoje e o dinheiro não entrou na minha conta. O que aconteceu? Tinha uma falha na integração. Não, isso não acontece. Até porque depois que o parceiro usa a máquina debug, faz todo o processo de integração, a gente aqui internamente valida se o que ele fez, o roteiro está ok. Então, a gente vai lá no final, assina para chancelar. Olha, essa aplicação aqui está com todo o processo funcional, de que um ciclo transacional vai acontecer de forma correta. Bacana. Isso consome um tempo de análise, né, do time do outro lado lá. Né? Então, às vezes, é como você falou, o cara fez lá, meu cliente já está esperando. Vai ter que ter esse prazo de análise aí respeitado até pela segurança do negócio. Né? Sim. Legal. Vamos falar sobre meios de captura, né? A gente falou aqui, maquininha da PAG é onipresente, né? Tá em todos os lugares e acho que é o principal ponto de contato que a Software House devem ter com vocês, ou seja, querer estar na máquina. Mas a gente também tem oportunidades de TEF, Direct PIN, outras tecnologias. Está vindo aí pagamento da Palma. E eu queria que vocês falassem também, a gente conversou um pouco antes nos bastidores da bolachinha, que é uma nova forma de pagar que vocês vão lançar no Carnaval, que tem EIA. Vamos falar um pouquinho sobre essas tecnologias aí.
Não, legal. Então, assim, vou falar do portfólio completo, né? A gente já tinha citado algumas coisas, mas a gente tem as maquininhas aí para todos os segmentos, desde as portáteis pareadas com o celular, até as móveis, né? Tem os terminais Androids com telas smarts aí para poder rodar as aplicações. A gente tem os terminais tradicionais de teclado, quando a gente fala de pagamento presencial, e Tap on Phone agora no celular, que a gente tem aí ganhado bastante escala no mercado brasileiro como um todo. Até fazendo um parênteses aqui do Tap on Phone, né? É uma tecnologia que você vê crescendo, porque eu vejo que ela talvez careça de confiança do outro lado que está pagando. Você talvez tenha que conhecer o vendedor, se é um vendedor que você conhece e confia nele, talvez você tenha segurança de pagar no Tap on Phone, mas se for um cara que, sei lá, um vendedor de rua, talvez a pessoa tenha um pouco de medo de usar o Tap on Phone. Como que vocês estão vendo o crescimento do Tap on Phone? Ele está acelerado no mercado como um todo e é um processo de culturização. É o mesmo caminho que a gente fez dos terminais smart para teclado. Então, ainda tem estabelecimentos que falam assim, eu não quero aquela máquina que não tenha tecla, porque eu prefiro digitar na tecla que é mais rápido. Hoje, a maioria é sem teclado. E hoje, cada vez mais o terminal smart ganha relevância. Então, o Tap on Phone ele vai ser praticamente crescente curva até 2027. Praticamente todo estabelecimento ali vai ter o Tap on Phone como um backup para poder estar rodando 24 horas. Até para usar como backup, né? E dependendo do tamanho do cliente, ele vai ser o primário, né? Ele vai usar o Tap on Phone e ele vai talvez comprar uma maquininha se o negócio dele crescer. Mas as duas tecnologias, elas são correlacionadas, elas andam juntas, uma complementa o outro. Então, é uma tecnologia que veio para o mundo presencial, de captura, que vai crescer e vai ganhar escala bastante nos próximos anos. Já muito forte nos Estados Unidos, Europa, e cada vez mais ganha relevância aqui na América do Sul como um todo, e a gente aí está trabalhando para os nossos clientes serem o melhor dessa tecnologia. E a experiência é muito fluida também, muito né? fluida. Saboia. A gente ficou testando lá no Pags assim que lançaram, e é uma experiência simples que qualquer pessoa pode fazer para testar também, para conhecer. E eu acho que muito do que o Sabs falou, a evolução disso vai ser muito natural. Da mesma forma que vieram outras tecnologias que eram disruptivas e que também tiveram no começo uma certa estranheza e hoje são naturais. Eu vejo o próprio pagamento por aproximação. Tinha muito preconceito, muita gente desativava o recurso de aproximação do cartão porque não queria. E hoje praticamente todo mundo usa pagamento por aproximação, né? E o pagamento por aproximação ele teve 2 descasamentos, né? Era o ovo ou a galinha, né? Porque você tinha máquinas que estavam prontas, mas o emissor não fez o cartão, e a hora que você tinha o cartão pronto, você batia numa máquina que não tinha NFC. Pronto. Então o mercado ele foi afinando, e hoje praticamente todo parque, qualquer cartão que é emitido sai com NFC, qualquer máquina hoje já está com NFC, e tanto é que a gente vê os números aí, 75% dos pagamentos já ocorrem por NFC. E aí, complementando aqui o nosso portfólio, a gente tem toda uma estrutura de pagamentos online, né? Então, desde link de pagamento, para o cliente poder enviar em casos de dia de chuva, delivery. Aquela venda pelo WhatsApp. Uma garantia que você só vai sair com a mercadoria a hora que o cliente pagar para você de fato. Então, esse número é muito alto no mercado como um todo, essa modalidade de pagamento por link de pagamento, principalmente assim, dias caóticos de São Paulo, de chuva, você tinha um combinado, você não tem como lá ir com a maquininha, então você já despacha o produto uma vez que ele está pago via link de pagamento. Então, a gente é bastante forte nesse segmento também. A gente tem a nossa estrutura de online para checkout, né, para plataformas poderem consumir isso e prover para os grandes websites que vendem online. Esse foi o primeiro produto, eu acredito. Esse foi o que a gente nasceu lá no passado, né, provendo ali um checkout de forma segura para o cliente poder pagar. Transparente, né, embedado no próprio site dele. Né? A gente chama de checkout transparente, que é o embedado no site, e o redirect, que é quando ele não quer ter nenhum tipo de desenvolvimento. O cliente clica ali em pagar com cartão de crédito, ele direciona para o ambiente do PagBank. E aí ele faz todo o processo ali de logar na conta, digitar os dados do cartão e proceder com o pagamento. Então, a gente é bastante forte nisso também. Quando a gente fala de portfólio, a gente tem toda a parte de captura de TEF para também clientes pequenos. A gente hoje vê uma adoção, principalmente por conta da legislação, de clientes poderem estar utilizando o TEF ali numa solução. E aí, o bastante curioso é que não é só mais no TEF, num PDV, num computador, aquela caixa grande que a gente conhecia, mas a gente tem TEFs ali dentro de terminais smarts ou dentro de um POS, que é o que a gente conhece como POS TEF. A gente tem essa tecnologia para prover aí, principalmente quem usa postos de gasolina, supermercados como um backup, para poder trabalhar ali a conciliação. Então, é uma modalidade bastante forte. A gente é integrado com todas as TEF Houses do mercado.
Então, a gente tem relação boa com todos, gera negócio, discute oportunidades, né, para levar para os nossos clientes e o que a gente poderia fazer integrado junto aos parceiros. O que a gente vem discutindo também de inovação, né? O que vem pela frente, como você citou, pagamento com palma da mão, foi muito forte lá na NRF, os fabricantes Sim. apresentando ali uma modalidade que você pode pagar, a gente está de olho nisso, mas aí eu vou aqui falar do nosso grande lançamento, né? Do que a gente vem estudando. A bolachinha. É algo disruptivo que a gente fez. Então, a gente resolveu fazer um hardware totalmente diferente do que o mercado está acostumado a ver, né? As maquininhas ali quadradinhas ou um pouco maior ou mais retangular, mas com o uso da IA. Então, a gente construiu um projeto, né? A gente vem trabalhando há um tempo nisso. E aí é o que eu falo de aplicado na prática. A gente fez divulgou para todo o mercado na semana passada. A gente já tem em operação em alguns clientes fazendo piloto funcional de fato. Não é ali, como a gente diz, um PR ou alguma coisa para dizer que temos. Não, a gente tem de verdade na prática. E é um processo muito simples. Ele tem ali quase que a mesma velocidade de você pagar ali num tap on phone. Então, o cliente diz olá PagBank para poder ali despertar o device, como o Alexa funciona, como o óculos da Meta funciona. A bolachinha ela não tem tela, não tem teclado, nada. Ela tem um visor. Ela tem um visor também. Ela tem um visor que para trazer segurança para o cliente, transparência do valor que ele está pagando. Então, você diz olá PagBank. Você pode dizer cobrar R$100 no crédito, ou você pode falar só R$100 no crédito, R$100 em 2 vezes. E ela já entende na hora, a gente tem o nosso algoritmo que a gente vem trabalhando na construção, e ela fala, ok, aproxime o cartão para você pagar. O cliente dá um tap e no final ela devolve assim, o pagamento de R$100 concluído com sucesso. Olá, PagBank. R$10 no débito. Cobrando R$10 no débito. Aproxime o cartão. Transação aprovada. Então, é uma jornada que eu trago transparência para quem está vendendo e para quem está pagando. Né? Hoje, a gente sabe que tem aí algumas discussões de acessibilidade, que como que uma pessoa consegue ter a garantia de que isso está sendo pago, e a gente, com essa solução aqui, a gente acaba resolvendo esses pontos que tinham em aberto. Então, é inovador, porque a gente está dando uma possibilidade de payment voz, né? Pagar pela voz, de fato. É seguro para você que está vendendo, porque você está falando cobre R$100, e é seguro para quem está pagando, porque ele está ouvindo o valor R$100 de fato. E mesmo a reprodução da voz, ela tem ali o display, que vai trazendo todas as jornadas, né? R$100, aguarde, aproxime o cartão, concluído com sucesso. Então, a gente tentou trabalhar numa UX aqui de experiência para ser muito fluida e rápido para o cliente. E é óbvio que, como todo lançamento, a gente já foi para a rua, já fez teste em feira, nos lugares mais barulhentos possíveis, para que a gente possa trabalhar o nosso algoritmo para deixar ele bem calibrado. E muitas vezes a gente pensa no produto, constitui um produto para um determinado público, e a gente acaba atingindo outros, que a gente já está, nossa, que legal, eu quero usar isso para mim, eu quero resolver, eu acho que isso vai ser muito legal na minha operação, por exemplo, num food truck. Sim, então, o food truck, ele está sozinho ali fazendo um hambúrguer, mas ele precisa, às vezes, ele limpa a mão ali no corpo dele, no avental dele. Aí vai pegar a maquininha. Pega a máquina para digitar, e aqui ele poderia estar com ela pendurada no pescoço, ele pode deixar ela pendurada em algum local que ele vai simplesmente falar, ela vai obedecer o comando, e o próprio cliente vai lá e dá um tap. Então, assim, enquanto ele prepara o hambúrguer, ele está ouvindo a operação de que está sendo concluída com sucesso. Um outro exemplo que a gente vai hoje, você vai em muito pastel, né, comer pastel na feira, e muitas vezes a pessoa está com aquele quadrado assim para poder, leia aqui o Pix. É até funcional, mas eu leio o Pix e eu posso distante falar, pessoal, paguei, mas não necessariamente foi o valor. Às vezes os R$100 vira 10 e a pessoa não percebe ali na correria, no tumulto. E a bolachinha estaria a transparência. Você falou bolachinha, eu já peguei bolachinha porque era o nome do projeto interno, mas o nome do produto é a Minizinha Voz, né? A gente batizou de Minizinha Voz. Olha, vai ser bolachinha, hein? Eu acho que conhecendo Minizinha moderninha vai virar bolachinha. E aí, assim, o nome é Minizinha Voz, mas o grande apelo dela é que ela não é só o fato de você pagar
como eu falei aqui, crédito R$100, débito R$100, mas também do cliente poder consumir. Então, o cliente vai poder perguntar para a bolachinha, para a menininha voz, quantos produtos eu tenho cadastrado? Ela vai responder para você, você tem 100 produtos. Você pode me falar quais são os top 5 produtos que eu mais vendi? Eu quero saber qual que é meu saldo do dia. As minhas vendas de hoje estão quantos por cento maior do que a da semana passada? Então, a gente vai usar a IA para poder trazer algo inovador para o cliente, porque muitas vezes ele não tem essa visão de gestão, não tem essa visão de negócio para poder apoiá-lo em qual é o melhor dia que ele pode vender, se ele tem algum produto lá para fazer uma ação promocional, ele consumir de fato os produtos que a gente tem dentro do banco. Então, assim, ele vai poder se servir de uma maneira interativa. Tudo por voz, né? Então, a gente vê a Alexa cada vez mais melhorando ali a forma de experiência dele. Tem o óculos da Meta agora, que é muito legal também, quando você fala e ele bate uma foto e já manda para o contato que você quer no Insta. Então, isso por comandos de voz, e cada vez mais essas empresas trabalharam nos pontos de ruído, que é o maior desafio, porque você às vezes está na rua. A gente foi fazer lá um teste na feira, por exemplo, para justamente pegar o barulho do caldo de cana ali, a máquina funcionando, e você falar e ela ouvir. Ela teve ali os ajustes que a gente já mapeou para poder resolver, mas foi super bem. Então, isso mostra que o cliente ele quer algo inovador, nosso cliente, principalmente um cliente ali da base da pirâmide, que muitas vezes a tecnologia não chega primeiro para ele na ponta, e nesse caso vai chegar. A gente está entregando uma tecnologia do que tem de melhor, no que a gente viu na NRF, que é o momento, você tem que ter, e ele vai estar consumindo isso na mão. E óbvio, a gente vai aprender com o cliente, a gente está ouvindo o que ele está pedindo, o que ele está perguntando, de uma forma que às vezes demora a chegar nos nossos canais, né? Então, isso é o que a gente chama de IA aplicada na prática para poder... É legal, assim, às vezes o cliente não sabe exatamente o que ele quer, mas a hora que ele vê um produto, ele fala, putz, é isso aqui resolve minha vida, né? Sim. Você falando aí eu vou chamar ela de bolachinha, tá? Não, vamos de menininha voz. Que é o nome oficial. Vai culturizar isso no Brasil inteiro. Então, assim, me veio algumas dúvidas sobre ela. Ela suporta Pix? A pessoa consegue dar um comando de Pix? Ela vai suportar Pix. Hoje, no lançamento que a gente fez a opção de crédito e débito, né? E a gente agora, a cada semana, está fazendo aqui um lançamento para poder compor todo o outro portfólio de produto, mas ela vai poder suportar Pix, desde o Pix tradicional, né, de você falar, cobrar R$100 no Pix. Tá. A gente vai ter a opção de ele poder direcionar ali para ler o QR Code no celular do cliente, que ele vai estar com ela pareado, ou ele vai ler depois o próprio QR Code que vai estar impresso no device. Né? Então, também de forma segura. Então, a gente vai... E tanto por NFC. Então, ela vai poder falar R$100 no Pix, aproxime ou leia o QR Code. Então, ele vai poder aproximar com o Pix NFC com a wallet e poder fazer o pagamento. Então, ela vai cobrir todas as funcionalidades que um POS tradicional tem quando a gente fala de pagamento. E aí, óbvio, todo o outro ganho que o lojista vai ter, o nosso cliente vai ter, de consumir outros produtos. E aí, óbvio, a gente vai aprender com ele, porque ele vai perguntar coisas que muitas vezes ele não vai ter. A gente vai entender a necessidade do cliente e vai atuar. Então, a gente também vai ter um trabalho aqui de velocidade para poder dar as respostas ali do que o cliente de fato está pedindo na ponta. É algo que a gente está construindo para o cliente se servir do que ele precisa. Pelo que você citou também, ela ia ter acesso à parte de banking e alguns produtos que, de repente, o lojista cadastrou. Eu já imaginei um feirante, ele conseguiria falar assim, olha, cobre 2 pastéis. E a maquininha saber o valor do pastel e já calcular e apresentar ali. Na verdade... Eu estou forçando já. Na verdade, ela já faz isso hoje. Então, que bacana. Hoje a gente sabe a dificuldade ali, aí colocando do cara que tem que produzir um alimento e tem que fazer a cobrança. E muitas vezes ele tem que fazer cálculo com uma calculadora. Então, a gente pode hoje começar uma transação por ela dizendo... cobre R$100 com 20% de desconto. Cobre 2 cocas de 10 e 2 lanches de 20. Ela vai fazer a conta e vai dar o valor real. Então, ela já faz operações matemáticas, né, cálculos, que facilita a vida de quem está ali, muitas vezes nem sabe. Né? Você me vende aí esse sofá e você me dá 12% de desconto. Putz, quanto que é 12% de 80? A pessoa simplesmente vai falar e o device vai responder para ela o valor correto. Também, de novo, trazendo segurança no processo e facilitando, porque a jornada que o cliente teria de pegar a calculadora, digitar, depois ir na máquina, fazer a cobrança,
ele com um simples comando de voz, ela já executou todo esse processo. Então, a gente também vai trabalhar na questão de diminuir as jornadas de pagamento com os desafios de voz, porque às vezes tem pessoas que vai falar muito rápido, cobrar Sim. R$100 no crédito. E tem pessoas que vai falar assim, cobrar R$100 no crédito. Então, Você vai ter que fazer uma maquininha para o sul, que entenda as gírias do sul, outra que entenda as gírias do norte. essa é a vantagem também do uso do algoritmo que a gente construiu. Ela entende regionalidade e ela ajuda também o gringo. Então, assim, eu poderia falar um comando para ela em inglês e ela entender e já poder processar o valor. A gente, óbvio, vai trabalhar nas respostas para se eu entrar com inglês, ela devolver em inglês, mas hoje eu já poderia falar inglês, eu poderia falar qualquer comando para ela em relação a isso, ela vai retornar o valor em português, fazendo a cobrança do valor correto. Então, essa é uma IA de fato que a gente construiu, aplicada para ser usual e funcional, trazendo vantagens para o cliente na ponta, né? Hoje a gente fala, vamos fazer IA, mas todo mundo consumindo a IA nos seus processos operacionais, com dados para tentar trabalhar na performance. Aqui a gente leva a IA do ponto de vista de eficiência na ponta para o cliente se servir melhor. Eu não sei onde que eu vi isso, assim, a IA vai chegar no auge quando a gente usar ela sem perceber que está usando, né? Vai ser tão natural você falar com ela, que ela te responder e você nem perceber que você está falando com uma IA. Né? Muito bacana isso. E é bastante legal, assim, ter participado desse projeto, porque a gente foi descobrindo bastante coisa no meio do caminho e foi aperfeiçoando, e cada vez que as respostas começavam a ficar mais fluídas, a gente falou assim, nossa, olha aonde a gente consegue chegar. Né? Então, o cliente vai poder, no futuro, poder consumir qualquer coisa ali que tenha do ecossistema do PagBank. Se ele tiver uma dúvida de como utilizar um POS, ela vai poder perguntar ali para o device, como é que funciona o POS no menu X. Ela vai conseguir retornar em áudio, explicando para o cliente ali numa interação quase que pessoal, próxima, no momento, às vezes, que o cliente está com tempo. Então, ele fechou ali o negócio dele, ele quer chegar em casa, mas ele quer tirar uma dúvida de um extrato, ele quer tirar uma dúvida de quando o POS dele vai estar chegando. Então, assim, a ideia é que a gente conecte o portfólio do banco inteiro para que ele possa consumir de uma forma transparente. Muito bacana. Você, duas últimas perguntas sobre a maquininha, a minizinha voz. Eu já ia falar bolachinha de novo. Duas últimas perguntas. Assim, você já viu algo semelhante em outro lugar do mundo? Você teve na RNF agora. Tem alguém que já fez isso ou é vocês que estão criando esse produto? Não tem. A gente aqui pode se orgulhar de novo, o PagBank, como um todo, de estar entrando numa era de disrupção no mercado de pagamento. Não existe uma maquininha que você consiga interagir e falar num processo de pagamento. O que existe na Índia, que todo mundo conhece, são os soundbox. É um processo contrário. Lá você executa o pagamento. Você não fala com ela, mas você faz o pagamento e no final ele só reproduz o som que foi pago. Tá. Então, o valor cobrado com sucesso. Mas o que a gente fez aqui agora foi um lançamento que no mundo não existe uma máquina que você consiga fazer uma interação com ela de conversacional, uma IA conversacional, onde você diga o comando para ela pagar, ela pague, se conecte com o nosso ecossistema e execute uma transação financeira. Então, é totalmente disruptivo do ponto de vista de pagamento. Acho que o PagBank aqui saiu na frente, largou na frente, tem os seus desafios agora para poder deixar ali o mais redondo possível. Mas eu acho que o mercado deve seguir esse caminho, porque é um caminho que vem muito para ajudar aí todo mundo, e a gente agora vai correr para ter a melhor solução na ponta. Você descrevendo a máquina, ela é muito a cara do brasileiro, né? Que está na correria, atendendo, fazendo 5 coisas ao mesmo tempo. Ela vai resolver uma dor enorme do pequeno lojista ali, comerciante que tem pouca gente e pouco tempo para fazer as coisas, né? E eu não digo nem do pequeno, tá? Quando a gente pega, fazendo um comparativo com a solução de Tap on Phone, por exemplo, a gente hoje já vê grandes players usando uma solução de Tap on Phone. Então, uma loja mais chique, estruturada dentro de um shopping, às vezes a pessoa prefere pagar lá no próprio iPhone, porque tem uma solução embarcada, né? Traz segurança. Então, se você vai para uma loja maior e que a pessoa queira usar ali no pescoço para facilitar um processo de pagamento, ela vai conseguir... Fica mais personalizado, né? Personalizado. Já resolve tudo com o próprio vendedor. Você está ali atendendo o cliente de uma forma...
vendendo para você sem mais pessoal, e você vai falar e eu vou cobrar, você vai encostar o cartão e você vai embora. Então, eu acho que a gente vai descobrir outras aplicabilidades para o device, assim como a gente foi descobrindo ao longo do caminho. Ninguém diria que a gente poderia ver um terminal smart numa máquina de milho e o cara controlando ali quantos milho ele vende. A gente sempre pensou que um terminal smart com uma automação fosse para um estabelecimento maior. Então, na prática, muitas vezes a gente vê um cara utilizando um terminal smart porque ele já tem uma cultura de gestão. Né? Então, ele quer gerir o negócio dele de uma forma mais organizada. Então, a gente vai identificar essas oportunidades também aí dentro desse novo device. E a última pergunta, é caro? Comparado com as outras máquinas da Pag, ela vai chegar muito mais cara ou bem posicionada ali? Assim, ela vai ser uma... Assim, a gente fez alguns testes e o pessoal queria pagar até mais caro que um terminal smart, né? Curioso pela tecnologia que ela tem embarcada, mas ela vai chegar com um preço de lançamento com a máquina mais barata que a gente tem no portfólio. Caramba. Vai ser a máquina mais barata do Brasil. Né? Então, é um preço promocional de lançamento aqui que a gente vai fazer. Mas a gente criou uma landing page específica para explicar o produto. E a gente fez ali uma pré-venda. Né? A gente já tem uma lista de espera que a gente já se surpreendeu. É óbvio que ali deve ter alguém que é um concorrente querendo ali conhecer. Mas quando a gente olha em números absolutos, a lista já está super grande e surpreendeu a gente do ponto de vista de muita gente já querendo ter uma máquina dessa para poder usar. Né? Então, até o nosso post ali no Insta, todo mundo, eu quero uma, como é que eu faço para testar? Porque tem bastante cliente que ajuda nesse... Ele é um cliente que, se tiver algum ponto de ajuste, ele vai vir de uma forma, vocês podem fazer assim, ele é contributivo. Né? E para a gente isso tem muito valor. Legal. Você já tem, então, algumas pessoas, os early adopters, né? As pessoas que adotam muito rapidamente aquilo e que dão bons feedbacks ali de forma bem construtiva, né? Isso é importante, né? Sim, e a gente aqui está trabalhando para fazer o lançamento nas duas plataformas, né? Tanto o iOS quanto o Android. Então, não vai ter diferenciação em relação à tecnologia. E vamos colocar essa maquininha para poder falar muito, vender muito via voz no mercado. E ajudar principalmente o nosso microempreendedor e os nossos merchants a vender mais de forma mais simples e mais ágil aí na ponta. Legal. Estamos chegando no final já aluguei bastante vocês. Tem mais algumas perguntas. Uma para o Saboia em relação ao PagVendas. A Software House tem que ter medo do PagVendas? É um concorrente dela? Ou você citou aqui já que ele é bem de entrada, que tem pouca gestão ali... de repente ele até abre portas para o cara querer uma automação maior, mas você vê isso, o pessoal olhando para o PagVendas e, você está concorrendo comigo? Não, assim, zero. Assim, tanto é que eu já citei, eu tenho quase todas as automações aí, eu tomo cerveja com eles, são os meus amigos, de fato. O PagVendas é um introdutório aí para o cliente poder conhecer a automação. Algumas automações são integradas além do PagVendas, do ponto de vista de vender na automação, fazer toda a parte, por exemplo, de gestão do posto de gasolina, conecta com a bomba e no final ali o cliente vai tirar o relatório no PagVendas de caixa para saber quanto vendeu, porque é o financeiro dele ali da adquirência como um todo. Então, a gente acaba se complementando. É óbvio que se você pegar uma automação que ela está começando agora, que ela tem poucas funcionalidades, eu sou um concorrente porque eu já tenho tudo, provenho tudo ali de forma gratuita. Mas eu entendo que essa automação vai chegar e vai construir coisas que a gente não vai fazer, não está no nosso radar fazer. Então, eu vou ser um complemento dele do ponto de vista que o cliente vai poder consumir as duas coisas. Então, os parceiros já sabem disso, tanto é que a gente tem 500 automações lá que utilizam no dia a dia, não tem competição em relação a isso. E eu particularmente acho que isso facilita, a gente culturiza o cliente que precisa de gerir o negócio dele com uma primeira automação e depois ele fala, agora eu preciso pegar alguma coisa mais estruturada e aí a gente chama os nossos parceiros para poder utilizar. E assim, no dia a dia eu recebo WhatsApp de toda hora de parceiros, me ajuda aqui porque eu preciso colocar meu app lá na máquina do PagBank e já pegamos ali o número de série, já liberamos o app na hora. Então, assim, é uma relação muito transparente em relação ao que o PagBank tem com os parceiros e o que a gente tem aí de portfólio. Da mesma forma, a gente tem aqui um conciliador, que é a Concil, que a gente deixa os nossos clientes utilizar ali para facilitar a vida dele do dia a dia. E a gente tem todas as outras conciliadoras plugadas na gente para poder consumir o serviço. Então, assim, eu acho que o PagBank, ao longo do tempo, ele foi tendo ali os produtos principais de entrada para poder ali oferecer um portfólio completo para o cliente
E aquilo que a gente, de fato, eu não vou entrar porque aqui já não é o meu core business, eu vou chamar um parceiro para poder executar essa operação. Então, a gente é bem transparente em relação a isso. Se uma empresa de software está mais focada no ERP, ela conseguiria usar o PagVendas como um PDV, fazer alguma integração ali por API, alguma coisa assim? Hoje não por API, mas tem ERPs que são integrados porque acaba ali usando o extrato do banco para poder fazer as exportações de vendas e utiliza o PagVendas para fazer toda a parte de catálogo. Então, acontece bastante isso. Né? No SmartPOS, que é a outra vertical que foi a spin-off, ele já tem API que os grandes RPs consomem. Então, eu tenho clientes que utilizam o RP de uma empresa X e ele está lá sendo front apenas para poder capturar a transação e ter o catálogo de produtos. Uma relação super transparente. Então, tem a documentação pública lá no site para o cliente poder consumir. Eu acho que essa relação cada vez mais vai crescer porque a gente quer os parceiros aqui, principalmente em nichos específicos. Então, assim, eu ligo para os parceiros e falo assim, vamos nesse cliente X, você precisa atender o restaurante que ele quer essa funcionalidade X. Então, assim, a gente não quer, poderia desenvolver, mas não quer entrar nisso. Começa a fugir do core business da empresa. Então, né? a gente faz alguma outra coisa de manutenção, alguma coisa que seja tipo assim, isso aqui é uma coisa universal. Ou tem que ter. Ou até legislação que muda uma coisa ou outra, Isso. tem que fazer, né? Mas fora isso, a gente preza muito essa relação de fazer negócio aqui com os nossos parceiros. Legal. Eu perguntar para vocês também, a Lu, principalmente assim, reforma tributária, né? Chegou bombando em 2026, né? Nossa CBR aqui deu muito trabalho a gente ficar adequado à reforma tributária, porque a Software House, vamos dizer assim, foi o primeiro agente que teve que pôr em prática alguma coisa da reforma tributária. Ela que está gerando o XML, ela que está colando os impostos, e começou isso na virada do ano, né? Então a gente viu o baque que foi nas empresas de software, muitas se ajustando de última hora e tal. Mas eu enxergo que, pelo menos para nós, a CBR está sendo uma boa oportunidade, está gerando muitos negócios. Eu acredito que para as empresas de software também vai gerar. E vocês têm até cursos também, Sim, né? a gente fez cursos sobre reforma tributária, a gente viu que era uma dor forte ali do nosso segmento. Né? Mas para vocês, isso impacta muito também como adquirente? Ou nos parceiros que estão chegando até vocês, eles citam muito reforma tributária? Talvez o impacto que você perceba, assim, ele adiar a integração, porque ele está focado em resolver a reforma tributária. Então, ele fala, está aqui na lista, mas agora eu preciso apagar o incêndio aqui. Como que vocês estão vendo? Até o contrário. Eu acho que até o contrário, porque a reforma, sim, é uma oportunidade. Então, vou citar um exemplo aqui de um produto que a gente tem, que eu nem falei no nosso portfólio, mas é o Split Payment. A gente tem o Split Payment. Então, assim, é uma API super fácil de ser consumida também. Todo parceiro poderia plugar no nosso Split Payment e já resolver a questão do pagamento de forma transparente. Então, acontece muito, por exemplo, em clínica de beleza, onde você tem ali o dentista que presta serviço para outro e recebe na maquininha, salão de beleza. Então, assim, tem uma série de segmentos que agora vai ser cada vez mais relevante você já fazer o split de forma transparente. Então, a gente já tem isso pronto para o cliente poder consumir, para o nosso parceiro poder consumir dentro das suas aplicações. Isso é diferente do split payment que o governo vai fazer de cobrança de impostos. Isso, mas aqui já é uma primeira entrada porque eu já resolvo o pagamento na origem. Né? O que o governo vai fazer é depois do que é executado para cada um pagar os seus devidos impostos. Isso aí eu acho que é uma oportunidade para organizar de uma maneira geral toda a parte tributária. Então, o grupo está vendo como tem um projeto para poder tocar essa parte de reforma de split, mas eu vejo muito mais uma oportunidade na ponta, porque todo mundo na ponta, os nossos clientes vão precisar se reorganizar em relação a isso, emitir já o imposto de forma correta na hora que você faz o pagamento e a emissão da nota. Sim. Então, hoje, se a gente pegar na essência como ocorre, uma clínica, por exemplo, que você presta o serviço e eu estou recebendo na minha máquina e depois eu tenho que te pagar, isso vai gerar uma série de complicações da forma como foi hoje, bitributação. E a gente consegue resolver isso na prática com um parceiro consumindo isso na nossa API. Então, venderia R$100, eu já passo sua comissão de 20%. O próprio cliente consegue configurar ali as margens e o que ele quer distribuir. E aí você resolveria essa etapa na ponta lá da parte da tributação. Em franquias é muito usado isso também, né? Que às vezes já tem uma porcentagem e já vai para o franqueado. E aí a nossa split, você consegue determinar royalties, você consegue determinar uma série de formas de comissionamento para você deixar isso bem claro e transparente.
Então, a gente enxerga isso como uma oportunidade para consumir o nosso serviço e produto, que muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu não entendo muito para que vai servir o split, é só para pagar? Não, agora ele, além de pagar, ele vai estar resolvendo uma série de coisas, porque a automação já vai prover toda a parte de emissão de nota fiscal de forma correta. Então, isso é uma vantagem também competitiva em relação ao que a gente tem em relação aos concorrentes. Até respondendo sua pergunta, Dani, a gente não está vendo muito a automação que não quer seguir com a integração por conta da reforma. O que a gente vê é um aumento na solicitação do split. De entender mais, de tentar fazer um piloto. Então, a gente já tem alguns parceiros que estão seguindo no split, trazendo os feedbacks do que está dando certo, o que a gente pode ajustar. Mas de não seguir com a integração, por enquanto está... Se você quiser, a gente convida aí todos os parceiros da CBR para fazer uma live, para fazer uma reunião, para explicar como é que funciona o split payment do PagBank, para entender ali as oportunidades que eles teriam de já resolver para alguns segmentos isso de forma transparente na ponta. Então, isso tem até uma oportunidade de gerar receita aí para a automação, porque ela poderia cobrar esse serviço do cliente na ponta. Ele vai precisar consumir isso. Pode ser uma receita adicional para as automações, tá? Me veio à mente aqui agora, a Software House poderia colocar uma pequena split de taxa para ela, vamos dizer assim, ela criar um MDR dela ali. Ele pode ativar como um serviço, né? Se você quiser consumir esse serviço de split, que você é obrigado por lei fazer o pagamento de forma correta e transparente, eu vou te cobrar uma mensalidade adicional. Não sei, 10 centavos por taxa, alguma coisa. A gente tem N formatos aqui que eles poderiam ganhar aí. Então, por isso que eu enxergo como uma oportunidade nessa reforma tributária aí. Bacana. A reforma tributária trabalhosa, né? Gera custos aí para as automações. Às vezes que estão focados em alguma coisa precisam desfocar e fazer, mas é uma oportunidade também de ganho na ponta, diretamente na relação cliente, que vai consumir esse serviço e que precisa resolver isso de forma rápida. Eu vejo assim também, todo o sistema que não se ajustar vai ficar obsoleto e vai morrer, né? Então para as empresas que estão aguentando o tranco e se ajustando, elas vão acabar ganhando mercado, né? Bom, para a gente fechar aqui, Lu, você assim, tem uma carreira de sucesso aí na Pag, né? Deve ser orgulho da família, de muita gente, né? Que acompanhou você e vê onde você está hoje, né? Que conselho que você dá para outras mulheres que querem seguir uma carreira? Porque eu já falei isso aqui em outros podcasts, o mundo ainda não é tão amigável para as mulheres no mundo corporativo, né? Não sei se você já passou por algum constrangimento, alguma situação que você se viu ali não competindo em igualdade com um homem, simplesmente porque era mulher, né? Mas que conselho que você dá para uma mulher que quer ter sucesso e seguir nessa carreira do mundo corporativo? Bom, pensando na minha trajetória, eu vejo que muitos limites que são colocados, às vezes, é da própria mulher. Eu falo por mim mesma, eu sempre acho que eu não estou fazendo um trabalho bacana, que eu tenho muito ainda a melhorar, e todos, sim, temos que estar sempre em constante evolução. Mas eu acho que o meio que você está inserido faz muita diferença também. Então, a gente estava até falando um pouquinho antes do podcast começar, que da minha cadeira até a minha vice-presidente, todas são mulheres. Legal. Então, uma dica que eu dou é que você esteja inserido também em uma empresa que valoriza mulheres. E pela competência, pelo que consegue entregar, pelo dia a dia que é puxado e a gente consegue fazer grandes entregas e flui naturalmente. Então, eu vejo que o PagBank é uma empresa que reconhece o esforço e dedicação de todas as mulheres. E só pela questão dos cargos, para mim, eu já entendo que estou no lugar certo. Bacana. Então, essa é a minha principal dica. Eu brinco com a Lu que do jeito que ela está ganhando prêmio lá, daqui em 6 meses ela é CEO da Pag já. Eu acho assim, só complementando a Lu, no PagBank acho que não tem essa diferenciação. Na minha estrutura, praticamente, eu tenho mais mulher do que homem. A gente trata igualdade, então assim, legal. A mesma porrada que eu levo, a Lu vai levar também. É natural. É bem natural, assim, bem respeitoso o ambiente, acho que isso é bastante importante. A Pag é uma empresa que valoriza bastante a diversidade, né? Então, não só para a mulher, mas para qualquer outro tipo de cultura, a gente tem um ambiente lá bem favorável para esse tipo de relação e acho que é bem legal. E acho que é muito necessário para uma empresa como a Pag que se propõe a atender o Brasil inteiro, né? Então, se você não tem diversidade lá dentro, como é que você vai entender a diversidade que tem no Brasil inteiro, né? Então, é muito necessário mesmo, né?
Uma última pergunta para o Saboia aqui. Que conselho você dá para a empresa de software que está procurando crescer, escalar? O cara, às vezes, está preso na região dele ali, ele quer crescer o negócio dele, mas ele está muito limitado, às vezes, à regionalidade dele, né? O que ele poderia fazer? Como, por exemplo, você citou, quando você criou sua empresa, você já criou uma startup e já mirou longe, né? E teve muito êxito nisso, né? Que conselho que você dá para esse cara que às vezes está preso anos ali na regionalidade e quer escalar o negócio dele? Eu acho que assim, essas automações mais tradicionais ainda existem bastante no Brasil, elas precisam buscar o caminho digital. Né? Então, quando a gente fala do caminho digital, é você sair do modelo operacional ali de você ter uma venda porta a porta, você depender ali de um agente que está no outro estado. Coloca lá o seu aplicativo numa Google Play, coloca na Apple Store, deixa o mercado ver se o seu aplicativo é bom e que você vai ter ali uma remuneração. O cliente assina porque ele vai gostar da sua tela. Isso pode gerar uma escala que poucas automações conhecem. Quando você pega ali na lista da Google Play, você tem 100 automações aqui de mercado, você deve conhecer, famosas. Praticamente quase nenhuma estão ali na Google Play buscando negócios da forma digital. Então, é um caminho mais rápido que você tem para escalar, é um caminho do digital. O cliente ele testa muito. O cliente cada vez mais ganha a cultura de deixa eu ver se tem algum app de controle de vendas, emissão de nota fiscal. Ele vai baixar vários, vai testar. Vai baixar vários. Então, você tem que ser mais um dos vários. E se o seu for ali um app tem qualidade, que roda fácil, você vai ser o app escolhido para se assinar. Tem muita oportunidade no digital e muitas vezes eu vejo que as automações ainda ficam presas no modelo tradicional. Indicação. Eu acho que você pode ter ali os híbridos. Quando a gente fala, vamos inovar aqui, não é só você ali pelo fato de construir no Android e pôr numa maquininha. Mas você tem um outro canal de distribuição que é tão poderoso quanto uma adquirente pode prover para você. Então, acho que meu conselho aqui para todas as automações aí, tente explorar esse canal, busquem esse canal, que eu acho que vocês vão ter aí um sucesso, não é de imediato, mas vocês vão ganhar muito aprendizado e pode ser uma via nova de dinheiro para todo mundo. E se precisar aqui do PagBank, se precisar de algum conselho aqui, vamos, eu ajudo. A gente pode tomar um café, pode fazer uma live para vocês pegarem como que funciona essa modalidade, sem problema nenhum. A gente aqui do PagBank quer ajudar aqui os nossos parceiros. E aí, como eu falei logo no começo aqui, né? Muitas vezes não é só dinheiro, é numa relação de uma dica, um café às vezes é muito valoroso em relação a isso, e quem quiser entender, quem quiser conhecer, a gente pode ajudar aí nesse sentido. Às vezes até é mais simples, às vezes é só apresentar duas pessoas que se conectam, né? Coisa que vocês têm um portfólio muito grande lá de parceiros, né? Sim. E às vezes o cara está procurando uma solução, alguém que resolve aquilo, e você fala, nossa, mas esse cara faz isso, né? Você só faz a ponte entre eles e a coisa flui e o negócio acontece. Né? É uma questão de, às vezes, você arriscar. Você conhece bem aí o portfólio de todas as suas automações. Eu acho que o Windows ainda nunca vai acabar do ponto de vista de PDV, ele sempre vai existir, e todas as empresas inovaram com a velocidade do Windows. Então, elas foram se transformando, e hoje existe também caminhos para você colocar a sua automação lá na loja da Microsoft. Para você baixar hoje lá o ecossistema da Microsoft, virou aplicativo. Então, você pode buscar um PDV como aplicativo, o cliente vai baixar e você vai falar, nossa, eu estou ganhando um novo canal que antes eu estou chegando, baixei um cliente lá da região da ponta do Brasil ou do norte. Nossa, eu nunca imaginei fazer isso. Mas é o que a tecnologia te traz de oportunidade para você escalar o seu negócio. Bacana você citar isso, porque de repente o pessoal está muito associado a esse crescimento, Android, Google Play, mas se ele é Windows, ele pode usar a própria loja da Microsoft. Pode usar a própria loja da Microsoft, poucas automações sabem disso. Então, como que você sabe disso? Basta você procurar lá PDV ou automação, não tem. Então, assim, como que a gente pode ter 2.000 automações no Brasil, né? E nenhuma está na loja da Microsoft. Né? Então, assim, é uma coisa tão que deveria estar ali no dia a dia, mas às vezes o CEO que toca está tão preso ali nas próximas entregas que não reserva um posto para vamos tentar, vamos fazer algo aqui diferente e arriscar. E muitas vezes esse arriscar vai trazer ali 5% para o canal dele. E aí ele vai para outro canal, mas traz mais 5%. Quando ele vê, ele criou ali um portfólio de 30% da receita dele, já não vem mais dos canais tradicionais. Então, você vai fazendo composição de valor no final das contas, e quando passa um ano, você já falou, eu tô conseguindo faturar mais com esses novos canais, entendeu? Bacana, legal, ótimo conselho. Bom, última palavra para a nossa audiência?
Pra gente fechar? Sim, eu queria trazer uma mensagem aqui para todo mundo que está assistindo. Se você é uma automação, um integrador, faz parte aqui do meio de pagamento, eu convido para que você conheça o nosso programa de parcerias. É um programa, e aí o Daniel pode até trazer mais detalhes também, mas é um programa que pensa no crescimento da automação e da sua base de clientes. Então, entrem no site do PagBank. Se puder deixar o link também, Dani, da nossa página. Você falou, me lembrou, vou alugar você mais um tempinho. Dos hackathons. A gente fez 2 hackathons, né? Que, acho que talvez foi quando você estava no começo do programa de parcerias, foi no lançamento. né? E foi muito legal, né? Eu lembro que o prêmio era 35 mil, se não me engano, né? Então, assim, o pessoal disputou igual louco. Eu acho que o primeiro foi na Autocom de 2023, é isso? 2023. 24? É. Que a gente já está em 26. É verdade. E foram 3 dias intensos de desenvolvimento ali. A gente fez um combinado ali, a CBR, Transire e PagBank, funcionou super bem, né? Levantamos página, tudo em pouquíssimo tempo. Eu fiquei com a percepção que o pessoal que participou gostou muito, né? Sim, aliás, ainda tem automações que participaram do Hackathon que estão entrando agora no programa. Legal. E a gente começou o relacionamento lá na Autocom de 24, que foi quando lançamos o programa. E de lá para cá, a gente está tendo um crescimento muito bacana e importante para o programa e para o PagBank. E as automações que participaram, elas tinham um desafio que era desafio para todo mundo. Era desafio para Transire, para o CBR, para o PagBank. Teve desenvolvimento para todo lado, para a coisa dar certo, né? Exatamente. Que foi de um hardware específico, com pagamento ali do PagBank, com o software, e o tempo de embarque desse software foi curto. A gente teve um engajamento muito legal. Um dos vencedores trouxe todo o ponto de IA. Então, lá em 2024... Ele já trouxe IA, né? Ele já estava trabalhando com isso e de uma forma simples também. Então, o Hackathon ele fez parte do lançamento do programa para engajar e para que as automações vissem como estamos investindo mesmo, né? E tendo esse cuidado de pensar no desenvolvedor também. E esse foi o primeiro de tantos ainda que vão acontecer. Legal. Daí teve também, acho que na Autocom de 2025... Teve também um outro hackathon ligado com o Direct Pin da Transire, né? Isso, foi um outro desafio que a gente fez também e que engajou, e participantes de 2024 também estiveram em 2025. Eu vi que esse último do Direct Pin, até o pessoal integrou muito mais rápido, a integração era mais simples, mas daí a gente até focou num aspecto de olhar muito mais o produto final que ele gerou, né? E o vídeo que ele produziu em cima daquele produto, né? Sim. Teve automações que fizeram um vídeo profissional, né? Dá para você passar na Globo como propaganda, né? Sim. Foi muito legal. Outras filmaram com o celular mesmo, um monte de cabo atrás, assim. Mas é legal ver o engajamento, né? A importância que um hackathon traz e para todas as empresas que estão participando, né? Então, no PagBank, por exemplo, a gente envolveu muitas áreas. Então, foi a área de parcerias, a área de produtos com Saboia, o time de integração participou para ajudar com as dúvidas. Vocês também do ACBR fizeram um batidão de dúvidas e apoio. Então, mexe muito com a empresa. E o resultado é muito significativo, muito importante para a gente. Tanto pensando na minha cadeira aqui como a área de parcerias, os novos parceiros que têm interesse em se integrar com a gente e ser um parceiro oficial do programa, quanto também para a gente rodar o produto na ponta e entender qual é a dor também dos clientes. Legal, bacana. Saboia, a última palavra? Eu tenho aqui vou deixar 3 convites aqui para o pessoal, para todas as automações. Portas abertas, se alguém quiser fazer um café ali com o PagBank, aprender novas coisas. Se conectar com a nossa API de Teponfone, que é uma oportunidade aqui para eles transformarem as automações no celular. Se conectarem nas nossas APIs de split para poder resolver a questão de reforma tributária. E também para aquelas automações que já estão inseridas no mundo online, loja online, se integrar nas nossas APIs de checkout. E aí fica o convite para a gente conectar com o seu público do Direct Pin. Fechado. A gente fez ali uma ação junto ao time da Transire para dar cashback para quem comprasse ali um equipamento e atingisse um nível X de faturamento. Então, no final, o cliente pagaria mais barato pelo device, que muitas vezes é um custo. Então, a gente também está aberto a outras propostas para poder fazer integrado aí com todas as automações, com a CBR,
para fomentar de fato ali o ecossistema, para poder ajudar o parceiro a fidelizar o cliente dele na solução dele e fidelizar aqui nossa adquirência com ele. Então, tudo que tiver de oportunidade, oferta, vamos sentar na mesa, a gente não descarta nada. A gente ouve, se fizer sentido para ambas as partes, a gente executa, e aquilo que não fizer sentido, a gente tenta arredondar para fazer numa outra oportunidade. Então, assim, o PagBank é muito aberto a fazer negócio e ouvir ali o que o mercado, o que os parceiros estão querendo fazer, portas abertas para todo mundo. Bacana. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, pessoal, o link do programa de parcerias, como você se inscreve lá. Mas, assim, eu convivo muito com eles e o que eles estão falando realmente é isso mesmo. Eles gostam de uma boa ideia, gostam de um desafio, né? E gostam de negócios customizados para fazer a coisa dar certo, né? Então, pode vir aqui que vai dar certo, tá? Bom, queria agradecer demais aí a presença de vocês, gostei muito do papo, a gente até, desculpa, me estendi um pouco mais na conversa aqui, mas foi um prazer e estão sempre de portas abertas para estarem em novas edições aqui, de repente até para a gente falar de um produto mais específico, né? De uma integração específica, cabe bem num programa como esse também. Obrigado, pessoal. Legal, a gente agradece o convite. Obrigada, Dani. Obrigada, time. Obrigado, pessoal.